E aí, hoje a gente vai se transformar em detetive para desvendar um mistério microscópico. A gente vai descobrir como é que os cientistas identificam aqueles culpados invisíveis que causam as infecções. É uma verdadeira caçada, sabe? E ela está acontecendo agora, nesse exato momento, nos laboratórios do mundo todo. Pensa só, tudo começa com uma cena que todo mundo conhece, né? A coleta de uma amostra lá no consultório médico. Só que isso é só o comecinho da história. A grande pergunta é, o que raios acontece com essa amostra depois que ela some, porta dentro, lá no laboratório? Pois é. O que vem a seguir é uma investigação, e não é qualquer uma. É digna dos melhores detetives. Os cientistas clínicos, eles usam um monte de técnicas para juntar as pistas, sabe? Para montar o perfil do suspeito e, no final, finalmente, desmascarar o patógeno que está causando a doença. Beleza, então vamos entrar de cabeça nisso. A investigação sempre começa pelas pistas mais básicas, mais fundamentais. Os nossos detetives de laboratório, a primeira coisa que eles olham são duas características bem simples. Qual é a aparência da bactéria e como ela reage a uma coloração especial. E a primeira pista, que é talvez a mais importante de todas, é a coloração de Gram. Pensa nesse teste como uma forma de dividir todo mundo das bactérias em dois grupões. De um lado, as gram-positivas, elas têm uma parede celular bem grossa que segura um corante roxo. Do outro, as gram-negativas. A parede delas é mais fininha, não segura esse corante e aí elas acabam ficando vermelhas. Pronto, essa é a primeira grande separação na nossa lista de suspeitos. E junto com a cor, vem a segunda pista fundamental, a forma. A grande maioria das bactérias se encaixa em uma de três categorias. Tem os cocos, que são redondinhos, esféricos, tem os bacilos, que parecem uns bastõezinhos, e as espirais, que, bem, parecem uns saca-rolhas. Quando os cientistas juntam a cor do Gram com a forma, eles já têm um perfil inicial do criminoso. Já dá para ter uma boa ideia de quem procurar. Certo, com essas primeiras pistas em mãos, a investigação foca agora nos suspeitos de sempre, aqueles que são mais comuns nos casos clínicos. E a gente vai começar pelo primeiro grupo, os cocos, as bactérias redondinhas. E aqui a coisa fica bem interessante, porque um simples teste químico consegue separar duas das famílias mais importantes de cocos gram-positivos. Olha só. Os Staphylococcus, eles se juntam parecendo um cacho de uva e são catalase positivos. O que isso quer dizer? Quer dizer que se a gente pingar água oxigenada, eles fazem bolhas. Já os Streptococcus, eles ficam em fileirinhas, como um colar, e são catalase negativos, ou seja, não fazem bolhas. Isso é um verdadeiro divisor de águas na investigação. Mas para pegar um dos vilões mais famosos, o tal do Staphylococcus aureus, existe mais uma pista decisiva. Ele é o único que é coagulase positivo, ou seja, ele consegue coagular o plasma do sangue. É como achar a impressão digital do principal suspeito bem ali, na cena do crime. Não tem erro. Agora, mudando para o time dos gram-negativos, a gente tem os Diplococcus. O nome já diz tudo, né? Diplo, eles andam em pares, de 2 em 2. E essa é a assinatura do gênero Neisseria, que causa doenças bem sérias como meningite e gonorreia. Só de ver a forma e a cor deles, o alerta já soa alto no laboratório. Muito bem, agora nossa investigação muda de foco. A gente sai das bolinhas e vai para os bastões, os bacilos. E olha, embora existam bacilos gram-positivos bem importantes, tipo o Clostridium do botulismo, a verdade é que a imensa maioria dos casos que aparecem no dia a dia do laboratório envolve os bacilos gram-negativos. E o pulo do gato para diferenciar esses bacilos gram-negativos é ver o que eles comem. A gente coloca eles num meio de cultura especial, o agar maconchi, que tem lactose, um tipo de açúcar. Bactérias como a famosa E. coli, elas adoram lactose. Elas fermentam o açúcar, liberam ácido e isso muda a cor do meio, fica rosa. Já os não fermentadores, como a perigosa Pseudomonas aeruginosa, não fazem isso. O meio não muda de cor. E para deixar a pista ainda mais clara, a Pseudomonas muitas vezes produz um pigmento verde, bem característico. Só que nem todo suspeito joga dentro das regras. Existem uns grupos de bactérias que são tão diferentes, tão especiais, que as técnicas normais simplesmente não funcionam. Para achar essa turma, a gente precisa de métodos de investigação totalmente novos. E as espiroquetas são as mestras do disfarce, da furtividade. Elas são fininhas, delicadas. A coloração de Gram passa direto por elas, não pega. Para conseguir enxergar uma, os cientistas precisam de uma ferramenta especial, a microscopia de campo escuro. É uma técnica que ilumina só a bactéria, deixando o fundo todo preto.
Aí sim, a silhueta dela em espiral aparece brilhando no escuro. Outro suspeito que dá um trabalhão é a Mycobacterium, a causadora da tuberculose. Essa aí tem uma verdadeira armadura. Uma armadura de cera, chamada ácido micólico, na parede celular dela. E essa armadura é praticamente impenetrável. Pode tentar a coloração de grão o quanto quiser, não vai funcionar. É inútil. Mas para tudo tem um jeito. Para conseguir atravessar essa armadura, os cientistas desenvolveram uma solução genial, a coloração de Ziehl-Neelsen. O que ela faz? Basicamente usa calor para forçar o corante a entrar na célula, a passar pela armadura. E uma vez que o corante está lá dentro, ele não sai mais. Nenhum banho de ácido consegue tirar. O resultado? O bacilo da tuberculose aparece lá brilhando em vermelho vivo contra um fundo azul. Finalmente, desmascarado. Ok, agora que a gente já conhece as ferramentas dos nossos detetives, que tal ver como elas funcionam na prática? Vamos analisar como todo esse conhecimento é usado para resolver dois casos, dois mistérios médicos bem comuns no dia a dia. Primeiro caso, uma infecção respiratória. Aqui, uma das pistas mais importantes vem do comportamento da bactéria no meio com sangue, o agar-sangue. Se a bactéria destrói completamente os glóbulos vermelhos ao redor dela, deixando um halo transparente, isso é a beta-hemólise, o suspeito número 1 é o causador da faringite. Agora, se a destruição for só parcial, deixando um rastro meio esverdeado, a alfa-hemólise, e além disso ela for sensível a um disquinho de teste chamado optoquina, aí as pistas apontam para o pneumococo, o agente da pneumonia. E claro, se a gente achar aqueles bacilos vermelhos na coloração especial de Ziehl-Neelsen, bom, aí o caso está fechado, é tuberculose. Vamos para o nosso segundo caso, infecção do trato urinário, ou ITU. Nesse cenário, a investigação quase sempre começa com um suspeito principal, um verdadeiro criminoso habitual. Por quê? Porque uma única espécie de bactéria, a Escherichia coli, é a grande culpada em muito mais de 80% de todos os casos. É só olhar os números para ver o quanto esse suspeito domina a cena. A E. coli é responsável pela imensa, esmagadora maioria das infecções urinárias. Isso até torna a investigação um pouco mais direta, claro, mas não quer dizer que ela seja menos importante. Afinal, ainda existem outros culpados que podem estar por trás do crime. E o passo a passo para fechar um caso de ITU é super metódico, não tem espaço para erro. Começa com a coleta certinha da amostra, depois vai para a cultura para a gente contar quantas bactérias tem ali. Depois de identificar o culpado, vem o passo final, que é talvez o mais crítico de todos, o antibiograma. A gente basicamente coloca a bactéria para lutar contra vários antibióticos e ver quais deles vencem. Isso é o que vai dizer exatamente qual remédio usar. E tudo isso, todo esse trabalho de detetive, nos leva à pergunta principal. Afinal, por que essa investigação toda tão detalhada é tão, mas tão importante para a medicina de hoje? É simples, porque no fim do dia é o veredito do laboratório que vai guiar o tratamento inteiro, identificar o culpado direitinho, permite escolher um antibiótico certo, na dose certa, é a diferença entre um tratamento direcionado e um tiro no escuro. É isso que transforma a medicina numa ciência precisa e, claro, que é fundamental para salvar vidas. Isso tudo nos deixa com uma questão para o futuro, porque essa batalha ela não terminou, longe disso. As bactérias estão o tempo todo evoluindo, criando novas defesas, ficando resistentes aos nossos remédios. A pergunta que fica é, como que essa nossa ciência de detetive precisa evoluir também para a gente se manter sempre um passo à frente nessa guerra microscópica? A caçada com certeza continua.